Fala, meus lindos, meus maravilhosos alunos que nos acompanham aí diariamente. Eu sei que vocês ficam com saudade, mas a gente sempre volta toda semana com um módulo novo aí. Olha só, a gente tem então agora os peixes para analisar. A gente já viu o filo dos cordados, a introdução deles, e agora nós vamos analisar os peixes, certo? Vamos lá, classificação desses caras. Primeira coisa que a gente tem que saber que os peixes são divididos em ósseos e cartilaginosos. Primeiro, nós vamos para os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos têm um endoesqueleto, então é um esqueleto interno de cartilagem. Esse endoesqueleto, ele é dividido em dois grupos. Primeiro, os peixes cartilaginosos divididos em dois grupos, que são os elasmobrânquios, que são tubarões e arraias, que não possuem opérculo, certo? Que é aquela estrutura que abre e fecha no peixe, que tem gente que diz que é guelra, né? Mas aquilo ali, aquela estrutura óssea que abre e fecha, eles não possuem. Eles vão ter fendas, mas eu vou comentar sobre isso. E os holocéfalos, tá? Que o exemplo são as quimeras, que têm opérculo, que é a estrutura que abre e fecha, eles vão possuir. Então os peixes cartilaginosos, na sua grande maioria, não têm opérculo e você deve considerar isso para os vestibulares, que a maioria não tem. E a outra classificação é os nossos queridos peixes ósseos, que são divididos porque o endoesqueleto deles não é de cartilagem, sim ósseo, né? É sais de cálcio, e vão ser os sarcopterídeos, que são muito importantes, e um dos exemplos são os dipnóicos, né? A piramboia tem essa característica e a nadadeira deles é lobada, né? E a nadadeira caudal, se você olhar na imagem, ela é de cerca. Ela vai ter uma nadadeira que vai fazer um formato irregular. E os actinopterídeos, que vão ter nadadeiras raiadas, então vão ter raios nessas nadadeiras. Essas são as duas diferenças. Claro que não são só esses indivíduos, né? Aqui eu tenho a piramboia como exemplo, aqui eu tenho atum, cavalo marinho e tudo quanto é animal, né? Só não vai me dizer que golfinho é um peixe, que eu te dou dos dois lados da cara, não vai me dizer que baleia é um peixe, que eu te dou dos dois lados da cara, porque assim, a galera gosta muito de dizer isso. Então tem que ficar muito esperto. Segue lá o baile. E aí vem uma tabela de comparação que eu acho importante demais para você entender. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um peixe cartilaginoso e um peixe ósseo, vou colocar as características e vou descrever passo a passo aí para vocês. Primeiro, boca, tá? A boca dos cartilaginosos, ela é uma boca ventral, ela fica na parte de baixo do bicho. Já nos peixes ósseos, ela fica no terminal, então fica no final do animal. Então, essas duas características são importantes para diferenciar. Escamas. As escamas dos peixes cartilaginosos são do tipo placoide. Eu vou aprofundar. E cicloide, ganoide, quitenoide nos meus queridíssimos peixes ósseos. Bexiga natatória. Peixe cartilaginoso não tem. Peixe ósseo tem. Válvula em espiral. Quem tem? O meu cara cartilaginoso, o ósseo não possui. Nadadeira caudal. A nadadeira caudal, quem tem é o cartilaginoso. O peixe ósseo, ele não tem a heterocerca, tá? O peixe ósseo tem a homocerca, que ela é mais igualzinha. A heterocerca é diferente, então elas vão ter características diferentes. Cloaca o ânus. Aqui muita gente cai do cavalo, tá? Por quê? Quem tem cloaca é o peixe cartilaginoso e quem tem ânus é o peixe ósseo. E essa diferença, quando é um ou é outro, você tem que dar um jeito de lembrar. Quando a gente falar de reprodução, a gente vai falar disso. E opérculo, que é a estrutura que abre e fecha, quem tem é o peixe ósseo, cartilaginoso não tem. Com exceção dos holocéfalos, que eu já te falei no início dessa aula, mas na sua grande maioria não vai ter. E é o mesmo caso das fendas branquiais. Quem tem fendas branquiais externas são os cartilaginosos. Os ósseos não tem. Porém, se você for pesquisar em livros de zoo, você vai encontrar que existem fendas lá internamente nas suas brânquias. Então, essas características devem ser analisadas. E aí eu coloquei duas imagens para a gente entender duas características, três básicas, né? Boca ventral, fenda branquial e também a nadadeira caudal. Show? Vamos comparar com o ósseo? Boca terminal, opérculo, que é por onde tu pega o bicho quando você pesca, né?
quem pesca, porque hoje em dia não estão pescando é nada, e aqui eu tenho a nadadeira que é homocerca, que a nadadeira é igual. Então, compara, sempre é importante a comparação. E aí, vamos especificar algumas características. Primeiro, dos peixes ósseos, eles possuem glândulas mucosas, tá? Com escamas que são as quitenoides, as ganoides e as cicloides. Em A eu tenho a quitenoide, em B eu tenho a ganoide, em C eu tenho a outra que é a cicloide. Então essas todas características, essas todas escamas são características dos peixes ósseos. Porém, os peixes cartilaginosos, como você já viu no quadro comparativo, eles não possuem bexiga natatória. Então eles precisam nadar ativamente o tempo todo para ir para o fundo ou para ir para o raso. Então o que eles têm que fazer? Eles desenvolvem evolutivamente uma escama que tem como se fosse o teu dente. Lisinho assim, ó. Tem um esmalte nessa polpa e ele é todo hidrodinâmico. Por quê? Para exercer menos atrito com a água e fazer com que esse cara gaste menos energia para nadar. Então, essa é uma característica muito importante nas escamas placoides dos cartilaginosos. Por que eu te falei isso? Para fazer sentido, criatura. Porque se você não fizer fazer sentido, vai ficar decorando placoide, quitenoide, você vai esquecer. Então lembra que ele tem esse tipo de escama para exercer menos atrito, porque ele não tem bexiga natatória para afundar, ele sempre tem que nadar. Perfeito? Vamos para o sistema digestório. Nos ósseos é completo, vai de boca até ânus, porém, contudo, entretanto, nos cartilaginosos é completo, vai de boca a cloaca. Lembra que eu coloquei lá no quadro comparativo a válvula em espiral? Essa válvula em espiral, ela tá bonitinha aqui, ela só é presente nos indivíduos cartilaginosos. O que a válvula em espiral faz? O que vai absorver mais? Algo reto assim ou algo em espiral? Algo em espiral, pois quê? Porque eu aumento a área de superfície, logo eu tenho mais área de contato. É igual às microvilosidades intestinais, o que de fato é importante. Sistema respiratório, como que é? É branquial, porém nos ossos eu vou ter o opérculo, que é o caso da imagem que eu coloquei, que vai entrar, olha comigo, ó, entra oxigênio e água e sai através das brânquias água e CO2. Isso é o que vai acontecer dessa maneira. Lá dentro das brânquias ocorre a troca gasosa, mas nos cartilaginosos você não vai ter opérculo, você vai ter fenda branquial. Massa? Sistema circulatório, tá? Sistema circulatório, ele é fechado, simples e completo. Aqui na questão do completo vai muito ao gosto do cliente, mas não há mistura de sangue dentro do coração, então esse sangue não se mistura. Então a gente acaba dizendo que é completo, mas geralmente os vestibulares omitem essa informação. Então fique tranquilo, não precisa chorar, tá? Então é fechado e simples. Por quê? Porque o sangue, ele passa uma vez só pelo coração, mas ocorre dentro de vasos. Olha comigo como que acontece. Então, o oxigênio vem aqui das brânquias, vai até os tecidos, nos tecidos ocorre a troca, o CO2 ele vem, passa pelo coração e chega até as brânquias, onde vai ocorrer a hematose. O que você tem que ficar ligado? Que no coração só passa sangue rico em CO2, que é o sangue venoso. Não passa outro tipo de sangue, então fique muito esperto nisso. Coração só sangue venoso e tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Massa? Sistema excretor. O sistema excretor nos peixes ósseos, tá? É realizado por rins mesonéfros. O que são rins mesonéfros? Eu tenho rins pronéfros, eu tenho rins mesonéfros e eu tenho rins metanéfros. O que é a diferença entre esses caras? O rim pronéfro, ele só retira os excretas do celoma. Não tem retirada de excreta do sangue. O rim mesonéfro, ele retira tanto do celoma, que é a cavidade em branco, porém retira também do sangue. E os rins metanéfros, eles vão retirar só do sangue os excretas. Então esses caras vão ter os rins mesonéfros. Porém, eu tenho que saber que o ósseo é amônia e o cartilaginoso é ureia. O que de fato é bem complicado às vezes de a gente lembrar lá, mas tu não pode esquecer. Beleza? E
a questão da flutuabilidade desses caras, tá? O peixe cartilaginoso não tem nada a ver com bexiga natatória, porém o peixe ósseo tem, né? E eu tenho o que nesses caras? Eu tenho que existe o peixe chamado de fisóstomo, o qual a bexiga natatória se comunica direto com o esôfago, e eu tenho o peixe chamado de fisóclisto, que é aquele que a bexiga natatória não se comunica diretamente com o esôfago, ó, não há comunicação, porém existe uma glândula oval e existem vasos os quais eles vão transferir os gases para a bexiga natatória. Quando o animal quer flutuar, ele infla e vai à superfície. Quando ele quer afundar, ele desinfla e vai para o fundo. Então ele acaba gastando menos energia e os cartilaginosos não têm essa possibilidade, certo? Depois disso, eu tenho que saber sobre o sistema nervoso desses caras, que é ósseo, tá? Dos peixes ósseos, perdão. Ele vai ser encéfalo medula espinhal igual aos cartilaginosos, vai ter linha lateral, que é um mecanorreceptor. Para que serve a linha lateral? Tu vê um peixe nadando assim ou tu vê um peixe nadando assim? Quando você vê um peixe nadando assim, ele não está nadando mais, vou te contar, ele morreu, tá? Então o peixe geralmente ele nada assim, nadou assim, Deus levou ele para o céu dos peixes. Então o peixe nada assim. E por que ele não tomba? Porque ele tem uma linha lateral, que é um mecanorreceptor, que vai pegar a vibração dessa água aqui para isso não acontecer. Massa? Então, olha como funciona esse mecanorreceptor. Vem ali pelos poros, aqui na linha lateral, e ele vai regulando ali a forma que esse peixe vai se desenvolver nadando. E aqui eu tenho as ampolas de Lorenzini, que é o que deixa o tubarão extremamente sensível. Essa dica eu sempre dou para o meu aluno, porque eu acho que é com o meu dever de professor de biologia explicar isso para ele. Primeiro, tá? Quando você vai ser pego por um tubarão, tá? Você tá mergulhando e o tubarão vem para cima de você, você tem que ter um jeito de escapar. Primeiro você tem que lembrar que os dentes do tubarão, eles são várias camadas, mas são todos para dentro. Então se ele te mordeu, não puxa o braço, vai entrando para dentro do tubarão, então até tu entrar inteiro. O problema é se o tubarão faz assim, ele arranca o teu braço, né? Mas se ele não fizer assim, vai mergulhando, vai entrando dentro do tubarão. Porém, ele não te mordeu e ele deu uma tastaviada e deu tempo de você se escapar dele. O que você faz? Você dá um soco no focinho do tubarão. Opa! Mas agora imagine isso dentro da água, né? Tá! Isso você já perdeu metade do braço, você já tá cotoco, né? Mas por que eu faço essa brincadeira? Para você entender que existe uma hipersensibilidade em virtude dessas ampolas que se localizam, que são células sensoriais com nervos que se localizam no focinho do animal. Por isso que eles conseguem detectar um campo elétrico muito grande. Show! Galera, e para finalizar, prepare o coração que a gente vai falar de sistema reprodutor desses indivíduos. Então, os ósseos, eles têm fecundação externa, fora do corpo, e o desenvolvimento indireto, e são chamados de ovulíparos, por isso eles liberam os gametas na água. Tem que liberar muito gameta, tá, para ter possibilidade de ser positiva essa fecundação. E o nome das larvas são alevinos, tá? Tanto que quando você vai para as áreas mais interiores, aí tem sítio, tá escrito lá, vende-se alevinos. Alevinos são as larvas desses peixes. E a fecundação ela vai ser interna com desenvolvimento direto em alguns. Porém, nós temos os cartilaginosos, que são o quê? Primeiro, possuem grande dimorfismo sexual. Eles são muito diferentes, o macho ele tem um pintão, que a gente chama, né, que é o clasper, que ele é bem grande, ele é meio bifurcado assim, e para se reproduzir ele tem que se enrolar todo na fêmea, tá? Ele vai fazer uma enrolação total assim na fêmea para conseguir penetrar o clasper. Então caracteriza a fecundação interna e desenvolvimento direto. E isso aqui nessa imagem é um ovo de tubarão, tá? Eles são ovíparos, ovovivíparos e algumas espécies de cartilaginosos são vivíparos. Ovíparo, põe o ovo fora do corpo, ovovivíparo, que é uma grande maioria, tá? O ovo fica dentro do corpo materno e, por último, os vivíparos, que vão criar o próprio indivíduo já dentro do corpo, que é o nosso caso, né? Somos vivíparos, mas existem desses três tipos aí. Tem uma questão de seleção natural que ocorre dentro do ovo do tubarão,
que o mais forte, né? Geralmente tem dois, mas o mais forte já acaba eliminando, né? O mais adaptado acaba eliminando o mais fraquinho. Beleza, galera? Por hoje é só. Um beijo no coração e até a próxima.